Beleza, galera? Hoje é dia 24 de março de 2018 e esse vídeo é em resposta a um camarada meu que mandou, o Marcelo. Valeu aí, Marcelo. Mandou uma dúvida a respeito da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e me perguntou o seguinte, falou, pode entrar agora ex-presidiário na Polícia Militar de São Paulo? Ex-condenado? Que papo é esse aí que tá rolando aí nos bastidores? E aí eu vim para esclarecer, tanto para ele quanto para você aí que tá vendo esse vídeo. Às vezes você tá com alguma dúvida também a respeito disso. Tá um burburinho aí rolando nas redes sociais a respeito. Nego falando, que agora a Polícia de São Paulo admite ex-presidiário. A discussão toda gira em torno da Lei Complementar 1291 de 2016, de 22 de julho de 2016, de autoria do governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é a lei que institui o ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. E aí vai falar dos requisitos para ingresso na Polícia Militar. Todo o problema ocorreu por causa do artigo 11, que vai dizer assim, são condições para posse nas carreiras policiais militares. Aí você vai lá no inciso 9, vai dizer o seguinte, não ter sido nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente, condenado em processo criminal transitado em julgado, contado o prazo a partir da data do cumprimento da pena. Ou seja, se nos últimos 5 anos, se você foi condenado, você não pode ingressar na Polícia Militar, se passou de 5 anos, poderia, certo? É a lógica. Então, com 18 anos, você foi preso lá por tráfico, ficou, 3 anos preso, saiu com 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Você tem até 30 para prestar concurso para PM, você poderia prestar e entrar, que nada vai acontecer. Certo? Errado. Por que está errado? Porque é o seguinte, o artigo 4º dessa mesma lei vai dizer o seguinte, os concursos públicos, independentemente do quadro, obedecerão às seguintes etapas, se referindo ao concurso para a Polícia Militar, como eu já falei. Inciso 5, a avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade realizada de forma sigilosa por intermédio de investigação social de órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando averiguar os fatos atuais e pregressos relativos ao candidato em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, quanto à compatibilidade para o exercício do cargo. No artigo 11, inciso 6, vai dizer o seguinte, são condições para a posse nas carreiras policiais militares, ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas. E depois, por fim, no artigo 16, vai dizer o seguinte, durante o estágio probatório, ou seja, ele já tomou posse e ele vai passar para o estágio probatório, será verificado a qualquer tempo o preenchimento dos seguintes requisitos. Inciso 2, conduta social, reputação e idoneidade ilibadas. Então, o que acontece? Na verdade, esse artigo lá, o artigo 11, inciso 9, a linha B, que fala sobre o condenado em processo criminal, prazo de 5 anos, foi redigido mulambamente, para falar a verdade. Podia ter sido mais bem explicado aqui. Porque, ao meu entender, esse condenado em processo criminal são crimes que não atentem contra a conduta moral, ético aí da sociedade. Esse caso se enquadraria, por exemplo, num acidente de trânsito, num dano, às vezes numa injúria, que qualquer um está sujeito a acontecer, a pessoa não é vagabundo. Às vezes o cara te xingou, você xingou de volta, o cara vai lá, apresenta uma queixa-crime contra você, pronto, você vai condenado por uma injúria. Então é bem diferente de você ser condenado por um tráfico, por um roubo, algo do tipo. E aí não pense assim, que na lei poderia ter colocado então que a pessoa não poderia ter sido condenada por crimes de menor potencial ofensivo. Estaria errado do mesmo jeito, porque crimes de menor potencial ofensivo, existem alguns que atentam também contra a moralidade, contra a conduta pessoal da pessoa. Por exemplo, importunação ofensiva ao pudor. É uma contravenção penal, é um crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, o cara lá que ejaculou na cara da menina dentro do ônibus. É um crime considerado um crime de menor potencial ofensivo. E aí, mas será que o cara tem uma conduta adequada para ser um policial militar? Então, não tem. Então, não deveria estar escrito isso. Porém, devia estar escrito nesse inciso 9 aí, a linha B, condenado em processo criminal transitado em julgado,
de crimes que não atentem contra, eles poderiam ter incluído, de crimes que não atentem contra a moralidade, de crimes culposos, de crimes, sei lá, que não afetem em nada aí, como eu já falei, no caso do dano, no caso do acidente de trânsito, todo mundo está sujeito a passar por isso. E também, se fosse isso, que tirasse o prazo de 5 anos, porque o que tem a ver? Eu tô com o meu carro aqui, às vezes eu bati meu carro, aí o cara pega, aí eu sou condenado por lesão corporal culposa em acidente de trânsito, por que eu vou ter que esperar 5 anos também? Então não tem nada a ver. Eu só sei que foi escrito bem mulambo, foi redigida bem mulambamente esse texto, causa confusão, e eu não falo assim, eu sei que tem gente nas redes sociais aí que tá meio preocupado com isso. Por quê? Porque o cara pode ter sido preso por um furto e depois pleitear a entrada dele na polícia militar, entrando com mandato de segurança, com uma liminar, algo do tipo, e falando assim, falou, ó, cometi o crime lá com 18 anos, fiquei 1 ano preso, mas depois que eu saí, ó, fiquei 5 anos de boa, trabalhando, nunca mais fui preso, tal. Ou seja, eu tenho uma conduta ilibada. E isso dá margem para ele conseguir, às vezes via mandado de segurança ou algo do gênero, ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, vai causar um transtorno isso aqui, mas tá aí. Então, Marcelo, te respondendo, ao meu ver, é isso, beleza? Então, não é que o cara preso por tráfico, preso por roubo, ou mesmo quando era menor de idade, foi pra FEBEM, ficou a adolescência inteira na FEBEM, depois sair, querer entrar na Polícia Militar. Enquanto os órgãos de investigação lá estiverem funcionando, a princípio, não vai entrar, beleza? Então, só isso aí, forte abraço.